Sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Esperança. É um grande prazer ter vocês aqui. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Jonas. Vamos falar sobre esse profeta. E você conhece a história de Jonas, você sabe que a grande história, uma história bem conhecida, sobre Jonas e a baleia? Não, o grande peixe, gente. Se eu ouvir falar sobre a baleia, tem alguma coisa errada, tá? Geralmente a Bíblia fala sobre o grande peixe. Eu sei que a maioria das histórias ilustra como a baleia, mas a Bíblia fala sobre um grande peixe. Existem alguns historiadores que falam que pode ser uma baleia, né? Na cabeça da criança, a criança pensa, baleia grande, pessoa pequena, cabe. Existem alguns que falam sobre um tal tubarão, mas na realidade eu acho que é mais fácil crer que Deus fez um milagre de um homem entrar dentro de um grande peixe e com isso ele sair vivo. Mas como essa história é tão conhecida, eu queria na realidade trazer, antes de nós estudarmos necessariamente alguns fatos interessantes sobre Jonas, que nem sempre nós sabemos. Segundo fato interessante sobre Jonas, é que ele já foi profeta antes. A história de Jonas não foi a primeira vez que ele foi chamado para ser profeta. Lá em Reis, ele já foi profeta. Em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, tem: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar, na planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falava por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, qual era de Gat-Hefer. Então Jonas já tinha uma reputação a servir. Jonas já era um profeta conhecido. Então ele já havia servido ao Senhor, não é? Então, quando Jonas passava, as pessoas, olha Jonas lá, o profeta de Deus, utilizado por Deus para estabelecer os limites da cidade. Então Jonas já era alguém conhecido. Um outro fato interessante sobre Jonas é que ele foi o primeiro profeta do Antigo Testamento levantado por Deus para poder, com a missão de anunciar o Deus de Israel para outras missões, para outros locais. Foi o primeiro profeta onde Deus falou: olha, você vai falar sobre mim para outras nações. Porque muitos de nós já conhecemos o capítulo 1 e sabemos que ele foi falar, né? Ele tinha a tarefa de falar para outras nações. Mas ele foi o primeiro a fazer isso, né? E outra verdade é que ele conhecia o Deus de Israel. Vamos começar lá em Jonas capítulo 1, versículo 9. Você conhece o texto, já está aberto lá em Jonas. Você conseguiu encontrar Jonas na sua Bíblia? Jonas capítulo 1, versículo 9. Ele conhecia o Deus de Israel. Olha só o que ele fala sobre o Deus de Israel. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez o mar, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas sabia quem era Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Mas algumas vezes, saber de Deus e viver com esse Deus são coisas totalmente diferentes. Jonas conhecia Deus. Ele sabia no intelecto, mas a sua vida era totalmente diferente. E a grande problema e a grande dificuldade de conhecer histórias como de Jonas, como conhecer sobre Davi e Golias, como conhecer outras histórias tão bem conhecidas da Bíblia, é que muitas vezes a gente não para perceber que cada um de nós, por diversas vezes, somos os Jonas da Bíblia. Por diversas vezes nós conhecemos as histórias, mas não conseguimos aplicar em nossas vidas. Pensando um pouco sobre o capítulo 1, e o meu alvo é, a partir de hoje, começar algumas histórias e cada mensagem tratar um dos capítulos de Jonas. Eu quero tratar sobre Jonas capítulo 1. E eu, estudando um pouco sobre Jonas capítulo 1, eu quero tratar as 3 áreas em que Jonas foi indiferente com vocês, né? E a primeira área que eu vejo que Jonas foi indiferente em relação à vontade de Deus.
Você conhece a história, eu não preciso contar, mas no versículo 1, nós temos: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Muito bem, vamos parar aqui um pouquinho e tentar entender o que Deus mandou ele fazer. Eu tentei trazer um mapa para poder tentar explicar. Jonas estava mais ou menos ali no meio do caminho, ali no início da setinha branca. Deus diz para ele: olha, você vai até Nínive, prega da minha palavra aos ninivitas. Mais ou menos 800 quilômetros ali, se fosse direto. Se ele fizesse as paradas, de 900 a 1.100 quilômetros, varia um pouquinho. Só que a dificuldade de Jonas e a decisão de Jonas foi que justamente ele decidiu fugir para Tarsis, que é lá na Espanha, por aproximadamente uma viagem direta de 3.500 quilômetros para o final do mundo, para o lugar mais longe da terra. Aí você fala: pastor, peraí, né? Por que Jonas fez isso? Era mais fácil ele ouvir o que era certo e fazer o que era mais fácil do que ele inventar de ir para o final do mundo conhecido. E é verdade, era muito mais fácil, mais rápido ele ouvir. Só que o problema era que os ninivitas, e aqui eu não quero defender Jonas, mas os ninivitas não eram pessoas tão legais assim. Os ninivitas, eles eram conhecidos pelas suas táticas de guerra contra os seus inimigos. Algumas das suas táticas, conforme a história nos ensina, era de simplesmente pegar a pele das pessoas e passar assim a faquinha e tirar toda a pele dos seus inimigos. Gente boa. Era pegar assim, cavar assim perto do rio, assim, do mar, enterrar a pessoa viva, colocar arame farpado na língua, enterrar ela, deixar ela viva lá, até morrer. E Jonas sabia disso, porque possivelmente alguns dos seus familiares, alguns dos seus ancestrais, algumas das pessoas que ele conhecia já tinham passado por essas táticas. E o seu coração estava tão duro, tão duro, tão duro, que ele nem imaginava, em hipótese nenhuma, que aquele povo era digno de receber a mensagem de Deus. Olha só o que Naum fala um pouquinho sobre os nossos amigos ninivitas. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Está em Naum, capítulo 3, versículos de 1 a 4, descrevendo um pouquinho só sobre a cidade de Nínive. Uma bela cidade para a gente poder ir visitar nas férias. O que você acha? Quantos de nós hoje estaríamos dispostos a poder ir para lá? Quantos de nós levaríamos as nossas famílias para um resort em Nínive? Nenhum de nós. Estaríamos com medo. De jeito nenhum. Você acha que eu vou para lá? Eu não vou de jeito nenhum. Para uma cidade horrível como essa. E olha só, a cidade era tão ruim que, olha, ela clama contra ela porque a malícia subiu até Deus. A cidade era tão ruim onde o mal chegou até Deus e Deus falou: olha, alguém precisa ir lá fazer alguma coisa. Jonas, eu estou mandando você porque, olha, o que está acontecendo naquela cidade era tão ruim que você, como profeta de Deus, eu quero que você vá lá falar do meu amor. Eu quero que você vá lá falar da minha misericórdia. Essa é a tua função. E a gente sabe o que Jonas faz. O que ele faz? Opa! Nínive? Não. Jonas se dispõe, mas para fugir da presença de Deus. Para fugir da presença do Senhor. De novo, eu não quero defender Jonas aqui e dizer que ele tinha razões. Mas a grande luta aqui e a indiferença contra a ordem do Senhor, porque Deus deixou bem claro. Alguém tem alguma dúvida contra a ordem do Senhor que Deus deixou bem claro nos versículos aqui?
Deus, eu acho que faltou só desenhar, né, para Jonas, assim, né? Fala, Jonas, olha, é ali. Você sabe qual é a cidade que eu estou falando. Você sabe qual é a maldade que está lá. Mas Jonas decidiu não ouvir. Aplicando um pouquinho para as nossas vidas, muitas vezes, Deus tem dado ordens bem claras para nós. Deus tem dado, Efésios 4, de 11 a 13, a gente tem um texto que fala sobre dons e talentos. Nós não vamos ler ele todo, mas ele fala sobre dons e talentos que Deus dá. Mas no versículo 12, ele diz que os dons e talentos são dados para os crentes com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ordem clara, direta. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E por diversas vezes, nós como cristãos somos indiferentes a essa ordem. Ah, pastor, servir o outro, para quê? Romanos 12, 1 e 2 diz que nós devemos viver de uma forma viva, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Romanos 12, 2 diz que nós não devemos nos conformar com esse século, mas vivermos transformados pela renovação da vossa mente. Não devemos viver igual a esse século. Essa é uma ordem direta, clara, mas por diversas vezes a gente prefere nos moldarmos, tomarmos a forma do mundo, em questão de vestimenta, em questão de mídia, em questão do que postamos em nossas mídias sociais, em questão do nosso palavreado, e ignoramos as ordens diretas, somos indiferentes às ordens de Deus. Irmãos, cuidado para que nós não sejamos indiferentes, como Jonas foi. Segunda área que Jonas foi indiferente foi ao próximo. Se nós olharmos, Jonas foi indiferente contra os próprios marinheiros. Eu não vou ler todo o texto, mas o que acontece no versículo 4? Jonas se dispõe, então ele vai para versículo 3, ele vai até Tarsis, ele paga a passagem, embarca no barco, sentido Espanha. Então a gente está lá dentro do barco no versículo 3. No versículo 4, Deus manda uma grande tempestade, não é? E o barco está quase quebrando, tá bom? Versículo 4, estamos aí. O que acontece no versículo 5? O desespero é tanto que os marinheiros, cada um, e eram marinheiros fenícios, eles conheciam aquele mar, eles eram marinheiros experientes, cada um começa a clamar contra o seu próprio Deus para ver se de alguma forma aquele mar era acalmado. No versículo 6, Jonas, não é? Está lá dormindo no porão. E o chefe do navio começa a contar, 1, 2, 3, peraí, está faltando um. Cadê aquele que pagou a última? Jonas? Está lá dormindo lá. Peraí, a gente aqui se matando e ele dormindo lá. E basicamente o texto é quase, ele acorda no pontapé e fala, ô, você não está vendo a bagunça que está lá em cima? Né? Você está dormindo aqui embaixo, a gente quase morrendo lá. Acorda, clama para o teu Deus, a gente vai morrer. E basicamente é isso que está lá, o desespero está grande. Clama para o teu Deus, porque a coisa não está fácil. É isso, cara. Versículo 6, levanta-te, invoca do teu Deus, talvez assim esse seu Deus lembre de nós, para que a gente não pereça, para que não pereçamos. Versículo 6, a coisa está feia, vamos morrer. Versículo 7, versículo 8, vamos tentar resolver, gente, tem que ser a culpa de alguém. E aqui eles lançam sortes, as sortes caem sobre Jonas. Versículo 7, versículo 8. E versículo 8 eles começam a poder questionar Jonas. O que você fez? O que está acontecendo? Qual é o teu povo? Versículo 9 nós já lemos, ele fala, eu sou hebreu, não é? Do Senhor dos céus da terra, que fez o céu, a terra e o mar.
Versículos 10 e 11, o mar começa a ficar pior, e começa a aumentar. Versículo 10 diz que é isso que fizestes, né? Depois que ele declara, olha, eu sou desse Deus que fez tudo isso, né? E no versículo 10, por sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele disse, olha, eu estou fugindo e a culpa de tudo isso é minha. Versículo 11, então o que a gente vai fazer para que o mar se acalme? Nos fala. E aí no versículo 12 ele diz, então me lance no mar, e aí tudo vai resolver. Jonas sabia que a culpa era dele. E logo quando o marinheiro o acorda, ele poderia simplesmente dizer, olha, a culpa é minha, viu? Vamos mudar a rota do barco? Vamos resolver isso agora. Eu estou em desobediência. Mas não, ele ficou ali caladinho. Deixa eu voltar a dormir aqui. Deixa eu quietinho aqui. Deixa cada um clamar ao seu Deus e deixa eu aqui, ó. A gente vai morrer. Ele não olhou para a vida daqueles marinheiros que poderiam ter perecido. Compaixão nenhuma contra aqueles homens. Ele não teve compaixão contra os ninivitas, que eram alvo do amor de Deus. Abra comigo em capítulo 4, versículo 2. Não está aqui na projeção, e diz o seguinte, orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, e que te arrependes do mal. Aqui lá no capítulo 4, né, depois de ele ter pregado, de ele terem se arrependido, Jonas aqui ainda está descontente, ele chega lá e fala, Deus, eu sabia que se eu pregasse, e o Senhor, por ser um Deus misericordioso, se eles se arrependessem, eles iam se arrepender e o Senhor ia aceitar, a sua misericórdia é tão grande que o Senhor ia aceitar o perdão deles. Por isso que eu não fui pregar. Haviam mais de 120 mil pessoas, no final do texto, no versículo 11 do capítulo 4, que se converteram naquela cidade. E Jonas decidiu não ir. Jonas não queria que aquele povo se convertesse de forma nenhuma. Eles eram seus inimigos. Que os inimigos morram, que os inimigos se acabem. O que importa é a minha vida. Deixa eu seguir para a minha cidade. Deixa eu ir para o fim do mundo. Deixa eu viver minha vida. Deixa meus inimigos para lá. Jonas estava preocupado consigo mesmo e não com os outros. E quando a gente parar para pensar sobre a vida de Jonas, a indiferença com os outros, é a mesma indiferença que muitas vezes nós temos. Por diversas vezes, nós estamos mais preocupados conosco mesmo do que com as outras pessoas. Eu primeiro, depois o outro. Pelo menos por 17 vezes Deus fala que nós devemos amar uns aos outros. Mandamento bíblico. A Bíblia fala sobre os nossos inimigos. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele fala sobre isso. Mateus 22, de 37 a 39, resume todos os mandamentos da Bíblia em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz, como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não estou disposto a poder amar o meu irmão aqui do meu lado? Não tem como. É inconsistente. Jesus diz, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Sabe de uma coisa? A melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos inimigos é orar para que eles se convertam. Porque uma vez que eles se converterem, eles vão ter um coração transformado. Esse é o desejo de Deus. E Jonas poderia ter esse coração, mas ele não teve, e muitas vezes nós não temos. Cuidado para não sermos igual a Jonas. E a última, Jonas foi indiferente com o seu pecado. E não só com o seu pecado, mas a sua cabeça estava tão enraizada, o seu pecado estava tão grande, o seu desejo de ira estava tão grande, que ele não conseguiu ver os alertas de Deus. Deus alertou de diversas formas. Jonas, muda a tua vida. Jonas, olha os sinais que eu estou dando. Jonas, olha o tamanho da placa, toma cuidado, volta.
Nós já lemos, mas olha só, Deus alertou ele de várias formas. Vamos dar uma olhadinha lá no versículo 6, não é? Chegou ele, o mestre do navio, e disse: o que passa com você, agarrado no sono? Deus mandou um ímpio para ele e falou: olha, né? Acorda, você está dormindo, levanta, invoca o teu Deus. Ali era o momento de Jonas dizer: parou, o que você está fazendo com tua vida? Deus mandou um ímpio para ele, e o que ele faz? Não faz nada. Versículo 8, vamos lá comigo. Então nos disseram-nos: declara-nos agora por quem nos sobreveio esse mal, qual ocupação é tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo é o teu, qual é o teu povo? Vários questionamentos. E Jonas, lá de espiritual, no versículo 9, olha, sou teu, temo o Deus dos céus, da terra, do mar. Arrependa, usa a teologia para mudar a tua vida, mas nada, vamos seguir. Não só isso, ele perdeu a energia ou o propósito de vida. No versículo 5b estava lá dormindo. Jonas, porém, havia descido no porão e deitado e dormindo profundamente. A bagunça feita, o navio para todo lado, e ele lá tranquilo, sossegado, sem energia, para nada. Ele perdeu o propósito de orar. Acorda, ora, todo mundo ora, menos Jonas. Ele era o profeta de Deus. O que o profeta de Deus fazia? Tinha relacionamento com Deus. E o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Perdeu o propósito de sua própria função, do seu próprio ministério. Todo mundo orando, menos quem deveria orar. Percebe aqui? Deus mostrando e falando: Jonas, volta, Jonas, percebe, Jonas, muda. E Jonas nem aí. Perdeu o seu testemunho. Do 8 ao 10 nós já lemos as perguntas. Ele poderia ter ali pregado como profeta do Senhor, começado ali com os marinheiros. E nada. Perguntas, perguntas, perguntas e um mau testemunho. E no versículo de 12, ele decide acabar com a sua própria vida. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. A gente vai parar aqui no 12. O 13, eles tentam ainda alguma coisa. No 14, eles pedem perdão para Deus, para que de alguma forma não recaísse a vida de Jonas. E no 15, eles jogam Jonas no mar. Basicamente a decisão de Jonas é: vamos acabar com isso, eu acabo com a minha vida, os ninivitas não se convertem e está tudo certo. É melhor eu morrer do que eles se converterem. Essa é a conclusão que Jonas chega. E se a gente for parar para pensar, hoje na sociedade que a gente vive, esse é a resposta que muitas pessoas têm procurado. Qual é a taxa de suicídio que a gente tem tido? Por pessoas que não veem um propósito na vida e preferem morrer do que resolver os seus problemas. E Deus está lá: oi, estou aqui, me procura, eu quero te ajudar, você não está me vendo? Volta para mim, eu quero conversar com você, eu quero te ajudar, eu quero ser seu auxílio bem presente. Mas por causa do pecado, da sua obstinação, por um coração endurecido, ele não viu os sinais de Deus. O que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, essa é a exortação de Deus, para que a gente não fique endurecido, mas que a gente não seja como Jonas e não veja os sinais de Deus, mas que a gente perceba os sinais de Deus, e mude de atitude. Pela misericórdia de Deus, Jonas, em 1,17, é jogado no mar, e Deus providencia pela sua misericórdia um grande peixe, para não acabar com a história de Jonas, mas para poder ensinar, porque Deus é fiel. Mesmo que nós somos infiéis, Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo.
Através da misericórdia de Deus, Jonas, a história dele não acabou ali. E da mesma forma, a nossa história não acaba aqui. A misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. E Deus quer trabalhar com a gente para que a gente cada vez mais busque-o em todo momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça. Falamos que Jonas foi o profeta indiferente. Ele foi indiferente em relação à vontade de Deus. Deus tem colocado algo na tua vida que você precisa buscá-lo nessa manhã e dizer: Deus, me perdoa, porque eu sei bem claro o que o Senhor quer de mim, mas eu tenho ignorado. Será que talvez Deus tenha colocado alguém no seu caminho que você sabe que você está ignorando? Ou que seja missões, ou que seja alguém que você precisa falar do amor de Deus, que você sabe lá no seu coração que Deus está incomodando e direcionando você, e você tem dito: não, depois eu falo, não, eu vou mandar alguém, mas você sabe que lá no seu coração é você a pessoa que Deus tem colocado, as oportunidades que Deus tem te dado é para você, não é para outra pessoa, e você está sendo indiferente a isso, ignorando o que Deus tem colocado? Ou será que você talvez está sendo indiferente ao pecado, não está vendo os sinais de Deus? E nessa manhã você precisa se quebrantar e dizer: Senhor, me perdoa, eu quero ter um novo rumo. Eu não quero mais ignorar os sinais de Deus, eu sei claramente o que o Senhor quer para mim. E a partir de hoje eu quero ter um novo rumo na minha vida. Eu quero obedecer a tua voz. Mas talvez você seja o nosso visitante que está aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta vez que você vem aqui. Deus está falando ao seu coração. E talvez hoje você queira falar: pastor, eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu não sei como. Eu tenho vindo a muitas igrejas e tenho ouvido falar sobre muita coisa. Mas eu gostaria de, a partir de hoje, entender como eu posso ter um relacionamento com Deus. Eu já te digo que é através da pessoa de Jesus. E nós gostaríamos nessa manhã de poder compartilhar com você como você pode ter. Se você não sabe como, e nessa manhã você gostaria de dizer: pastor, ora por mim, pastor. Eu gostaria de ter, não sei como, mas eu gostaria de ter um relacionamento com Deus. Peço que o Senhor ore por mim e me ajude, pastor. Alguém, por favor, me explique como eu posso ter. Se tem alguém assim nessa manhã, você dizer: pastor, ora por mim. Eu quero ver sua mão levantada, eu quero incluir o teu nome nessa última oração que eu vou fazer. E alguém quer te entregar um material. Onde você estiver, levante sua mão que eu quero orar por você. Alguém gostaria de dizer: pastor, ora por mim, eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu nunca tive, eu não sei como fazer isso, mas eu gostaria que o Senhor orasse por mim. Alguém gostaria de dizer: pastor, ora por mim, eu quero entender um pouco mais sobre Jesus. Há alguém, onde você estiver, só levanta sua mão, quero orar por você. Há alguém? Amém. Há mais alguém que gostaria de dizer: pastor, ora por mim, eu quero entender um pouco mais. Ok, amém. Pode abaixar. Amém. Eu quero entender um pouco mais sobre Jesus. Ok. Quero entender um pouco mais sobre Jesus. Mais alguém? Ok. Eu vi teu nome. Eu vi tua mão. Mais alguém gostaria de dizer: pastor, ora por mim. Eu não entendo muito sobre Jesus, eu não tenho relacionamento com Deus, mas eu gostaria de ter esta manhã. Há mais alguém que gostaria de dizer: pastor, ora por mim? Nós vamos orar. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, mais uma vez por essa manhã. Obrigado, Deus, pela tua graça e pelo teu amor que nos alcançou, e obrigado, Deus, pelo exemplo de Jonas, que, ó Deus, era um profeta do Senhor, e o Senhor usou essa manhã a vida dele para poder nos ensinar que nós não podemos ser indiferentes ao que o Senhor tem a nos ensinado. Ó Deus, ajude-nos a poder ser obedientes, e que a tua graça e o teu amor continuem nos alcançando, e que a gente possa desfrutar cada vez mais da tua presença e da tua vontade. Ó Deus, eu te agradeço por essas mãos que se levantaram e pela oportunidade que a gente vai ter de poder abrir a tua palavra e poder compartilhar um pouquinho, ó Deus, da tua vontade para eles. Que, ó Deus, se eles não conhecem o Senhor Jesus como Salvador, que essa manhã seja uma manhã de salvação. E que, ó Deus, isso possa ser para a honra e glória do Senhor. Que a gente possa também, ó Deus, ter uma tarde na tua presença, desfrutando da comunhão
Mas, ó Deus, que também possamos dedicar o dia de hoje ao Senhor, para podermos retornar aqui às 18 horas e podermos ter um tempo de ouvir a Tua palavra e também podemos ser obedientes ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós. Nos louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.